Quando pessoas falarem de você, duas coisas podem acontecer. Elas podem estar falando verdades. E quando alguém falar de você verdades que precisam reposicionar você, não se preocupe, reposicione-se. Mas o que elas podem falar de você é mentira. Então, a única forma de falar de seus erros será mentir a seu respeito. Nós precisamos entender e vivenciar isso. A vida cristã não é para amadores, como a turma tem brincado. Não é para gente mole, não. Lá vai o Pedro, é verdade. É muito legal estar vivendo aquilo tudo, sim. Mas vai ver onde eles andavam, onde eles sentavam para comer. Vai ver onde eles dormiam. Vai ver se eles eram bem recebidos em todos os lares. Vai ver quando Jesus entrava num ambiente que Pedro ficava de fora, o que é que as pessoas vinham conversar com ele? Mestre, tem demônio, isso é comilão, isso anda com pecador, isso não é gente boa, isso é um charlatão. Você acha que é só você que hoje ouve falar da igreja, ou mal da igreja, ou mal de Jesus? Não. Pessoas que vão andar com ele sempre tiveram que sobreviver a tudo isso. Nós precisamos entender isso. Pedro está lá, é verdade, aproveitando oportunidades de andar sobre as águas. E eu gosto disso, Mateus 14, a partir do 22. Jesus disse aos discípulos: vão para o outro lado, que eu vou mais tarde, eu vou despedir a multidão primeiro. Eles vão, escurece, Jesus não aparece, o vento é contrário, há uma dificuldade. Preste atenção, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus repreende o vento e o mar, o que indica que ele tem autoridade sobre vento e mar. Mateus 14, 22, ele manda os discípulos atravessarem o mar e o vento era contrário. Aquele que manda eles irem, não avisa o vento, que é para cooperar, porque Jesus não está querendo cooperação para aqueles discípulos. Jesus está dificultando para eles, porque está forjando eles, porque está preparando eles. Sabe por que seu casamento enfrenta crise? Não é para você se divorciar, é para você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Sabe por que você precisa enfrentar adversidades financeiras e muitas vezes passar um período com poucos recursos? Que é para você aprender que a mão do Senhor é a seu favor. E você precisa aprender a gerenciar as coisas. Mas não, todas as vezes que a oposição vem, nós achamos que ela vai nos destruir. Jesus está forjando os seus discípulos, está lá, todos eles, 3 horas da manhã, tudo escuro, envoltos, molhados, preocupados. Quando de repente aparece, andando sobre as águas, ele. As pessoas gritam, é um fantasma, tem alguém andando sobre as águas, isso é um absurdo. E Jesus disse: calma, gente, sou eu. Calma, sou eu. Estava lá Pedro, Tiago, João, André, Filipe, certo? Bartolomeu, estava lá Judas Iscariotes. Estavam lá todos os discípulos, todos estão vendo um vulto andando sobre as águas, e esse vulto que está sobre as águas, ele está dizendo uma coisa: eu sou Jesus. Ele dizia o quê? Repita para mim, o que é que o vulto dizia? Eu sou Jesus. Está lá para todo mundo, o culto hoje está para todo mundo. Jesus está aqui para todo mundo, o Espírito Santo está para todo mundo, a palavra está para todo mundo, o louvor está para todo mundo, a apresentação do bebê foi para todo mundo. Mas que oportunidade é essa que todos podem receber? Naquele ambiente onde todos estão vendo a mesma coisa, Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, eu quero andar em cima da água, eu quero andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas. Eu. Jesus disse: se você quer andar sobre as águas,
então saia do barco e ande sobre as águas. Não vai dar para você andar sobre as águas dentro do barco. Pedro vai lá fora para viver o que ninguém está vivendo. Pedro vai lá fora para provar o que ninguém está provando. Pedro vai lá fora para ter a experiência que ninguém está tendo. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós queremos experiências de pessoas que fazem coisas que nós não fazemos. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário. Nós queremos viver o incrível, provar o sensacional, gostamos das experiências dos outros, mas sequer imaginamos o que pessoas fazem para viver tais experiências. O que nós sabemos é que somos frágeis e que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos, por isso que ela vive coisa que nós não vivemos. Não é assim que funciona. Estamos aqui e a oportunidade é para todos. Deus não tem filhos preferidos. Mas pessoas saem daqui para tomar decisões diferentes das outras. E decisões, elas geram, movimentos e reações a nosso favor ou contra nós. Pedro sai e anda sobre as águas, e 11 discípulos ficam olhando o Pedro andando sobre as águas. Porque Jesus gostava mais de Pedro? Não. Porque Jesus preferia Pedro? Não. Porque Pedro foi o primeiro papa? Não. Porque Pedro não tem a ver com o que Pedro era para Jesus. Tinha a ver o que Pedro era capaz de fazer por aquele momento. Nós precisamos olhar nossa vida numa perspectiva mais ampla. Pedro disse, se eu quero andar sobre as águas, não tinha nada para fazer lá fora. Só tinha a experiência de voltar dali com um milagre. Poder dizer para todos, eu estava de noite num ambiente, eu já tinha vivido com ele uma pesca extraordinária, eu já tinha vivido com ele um milagre na minha casa. Mas ele me mostrou que no meio de tantos discípulos, alguns podem viver coisas muito particulares, simplesmente porque são capazes de fazer coisas que outros não fazem, se posicionar como outros não se posicionam. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, sim. Mas um dia Jesus disse para ele, Pedro, o diabo, olha que coisa interessante, ele me pediu para agir sobre a sua vida. Pô, gente, aí é meio louco, não é? Então quer dizer que o diabo precisa da autorização de Deus para mexer na nossa vida? Bom, isso também dá para ir no Velho Testamento e dar uma olhadinha em Jó. Tendo visto o meu servo Jó, íntegro, fiel, que me teme, que se desvia do mal, o que o diabo disse para Deus? Mas também, tudo que ele tem o Senhor protege. Antes da Bíblia dizer que Deus protegia tudo o que era de Jó, a Bíblia diz que Jó vivia uma vida íntegra. Aí eu pergunto a você, quem é que protegia a vida, a casa e os bens de Jó? Deus ou Jó? Jó. Era ele. Para o diabo agir na sua vida, você tem que autorizar. Você autoriza. É você que fecha a porta. Você viu a palavra de oferta? É você que fecha a porta ou abre a porta. É você que fecha a porta ou abre a porta da sua casa. É você que fecha ou abre a porta de suas emoções. É você que faz isso. A grande questão, gente, é que nós estamos aguardando um Deus que nos transforma. E a Bíblia não diz isso. Não diz. A Bíblia não diz que Deus vai te transformar. A Bíblia diz, transformai-vos. Jacó vira Israel? Sim. Quem transformou Jacó em Israel? Jacó. Quando ele diz, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero, chega, eu não vou te deixar antes de você me abençoar. Que benção o cara quer? O cara é rico, cheio de filhos, o cara é próspero, esse é Jacó. Mas ele diz, mas eu quero ser mais do que isso. E o anjo diz, como é que é seu nome? Ele diz, o meu nome é Jacó. Ele diz, então a partir de hoje, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. Quem transformou Jacó em Israel?
foi o próprio Jacó, quando ele decidiu que a vida de Jacó não cabia mais nele. Quando é que nós vamos olhar para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso estilo, e vamos descobrir que ele não tem a ver com o nosso futuro, ele tem a ver até com o nosso passado. Mas chegou a hora de mudarmos de fase, de mudarmos de vida. Pedro vai viver isso, é isso que ele experimenta. Mas um dia, Jesus explica a ele como as coisas são. Eu vou ter que morrer. E Jesus disse: então, quem vocês dizem que eu sou? Quem? Uns disseram: o senhor é Elias, João Batista. E Jesus disse: Pedro, eu quero a sua opinião a meu respeito. Você que eu fiz um milagre no seu barco, você que eu fiz um milagre na sua casa, você que eu permiti que andasse sobre as águas, quem você diz que eu sou? Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor é o Salvador, esse é o Senhor não é Elias, o Senhor não é João Batista, o Senhor não é Jeremias, o Senhor não é nenhum dos profetas do Velho Testamento. Jesus disse: bem fizeste tu, Simão Barjonas, que não respondesse segundo a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está sobre você. Eu imagino Pedro falando: é isso aí, tá vendo? Espírito de Deus sobre mim. Espírito de Deus sobre mim. Oh. Jesus falou: mas eu preciso avisar vocês, eu vou morrer e o negócio vai ficar difícil, a chapa vai esquentar. Pedro falou: morrer nada, rapaz, faz isso não. Faz isso não. Morre não, Jesus. Jesus falou: ah, Satanás. Alguém deve ter falado: Satanás. Certo? O cara estava cheio de Deus, agora já está cheio. O Pedro, imagine nós. Certo? Jesus falou para ele mais à frente: antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Pedro falou: aí, nego nada, fique tranquilo, eu morro com o Senhor.